O último tipo de questão que nós vamos analisar são as questões do tipo asserção-razão. Elas não são muito comuns em outras provas, elas são muito frequentes na prova do ENAD e uma análise das 3 últimas provas indicam que houve uma questão em 2018 dessa natureza, 2 questões em 2009 e 3 questões em 2021. Qual é a característica principal dessa questão? É a apresentação de um texto motivador, como em todas as outras questões, a apresentação de asserções a respeito desse texto motivador que devem ser avaliadas em termos de verdade e falsidade, né, se são ou se não são pertinentes, e um terceiro elemento também precisa ser analisado, que é a pertinência da relação entre as duas afirmações. Então, eu diria que esse é o tipo de questão mais complexo, né, que é colocado no ENAD, porque requer tanto a leitura e compreensão do texto motivador, a leitura e compreensão das afirmações em relação a esse texto e também a relação de pertinência entre essas duas afirmações. Eu vou começar lendo o texto motivador da questão para que nós possamos depois analisar as afirmações que são feitas. Então, essa é a questão número 4 do ENAD de 2021. Diz o seguinte: além do contexto econômico, o avanço da tecnologia também é um dos responsáveis pelo aumento dos trabalhadores informais. E a tendência de contratação de freelancers por meio de plataformas digitais, como aplicativos de delivery e de mobilidade urbana, ganhou até um nome: Gig Economy, ou economia dos bicos. Para os gigantes de tecnologia detentores desses aplicativos, os motoristas são trabalhadores autônomos, que não possuem vínculo empregatício. Além de não estarem sujeitos a nenhuma regulamentação e proteção legal, os profissionais que desenvolvem esse tipo de trabalho deixam de contribuir para a previdência social e de possuir benefícios, como fundo de garantia por tempo de serviço, férias e 13º salário. Não obstante, ainda arcam com todo o custo da atividade que exercem. Em uma reportagem que ouviu alguns desses trabalhadores, motoristas afirmaram sofrer com problemas de coluna e com estresse no trânsito, além das longas jornadas de trabalho. Por esses motivos, a Gig Economy está no centro de uma discussão mundial acerca da responsabilidade dessas companhias milionárias sobre as condições de trabalho da mão de obra que contratam. No meio do limbo jurídico, quem sofre são os trabalhadores dessas plataformas, que ficam duplamente desprotegidos pelas empresas e pelo Estado. A gente encontra, como sempre, né, abaixo do texto motivador, a fonte de onde ele foi retirado. Seguimos para a leitura das alternativas e das asserções. O enunciado comando diz o seguinte: a partir das informações apresentadas, ou seja, sempre devemos levar em consideração o texto motivador que foi colocado, né? As questões de formação geral, elas requerem habilidade de leitura, compreensão e interpretação de textos. Então, a leitura atenta dos textos motivadores, ela é um preditor do sucesso na resposta, né, em responder a essas questões de interpretação textual. Então, a partir das informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A primeira asserção diz assim: trabalhadores autônomos informais que atuam em plataformas digitais sem qualquer vínculo empregatício, desprotegidos de regulamentação ou lei trabalhista, compõem a Gig Economy. Sim, essa afirmação é verdadeira. A gente viu que o texto ele falava justamente desse contingente de trabalhadores que, por um lado, não tem a proteção legal porque são considerados autônomos, e também não tem a proteção das empresas, porque não tem uma relação de dependência dessas empresas, né? Então, eles compõem essa nova forma de economia que é chamada, então, de Gig Economy. Vamos para a leitura da segunda asserção. Os trabalhadores na Gig Economy arcam com todos os custos necessários para desempenhar o seu trabalho, ganham por produção e enfrentam longas jornadas diárias, o que os deixa mais desgastados e com problemas de saúde.
essa segunda asserção também é verdadeira. Nós vimos que o texto ele trata justamente desse conflito que existe entre os trabalhadores e o fato de eles serem considerados autônomos. Então, o fato de eles serem autônomos exige que eles trabalhem por produção e que não haja uma delimitação na jornada de trabalho, fazendo com que isso gere um impacto na sua saúde. Então, segunda asserção é verdadeira. Contudo, a gente precisa ficar atento aqui porque a relação de pertinência ela não se estabelece. Ou seja, não é porque os trabalhadores ganham por produção, enfrentam longas jornadas diárias de trabalho, ficando desgastados e com problemas de saúde, que eles compõem então a gig economy. Não existe uma relação de causa e consequência entre o enunciado da primeira asserção e o da segunda. Então, esse caso aqui, ele é bastante emblemático nesse tipo de questão no ENAD, porque é possível que as duas asserções sejam verdadeiras, como é o caso aqui, contudo, a pertinência entre essas duas relações, ela não se estabelece. Então, a gente tem aqui como resposta correta a alternativa B, que diz as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, né? Nós vimos isso, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Então, aqui resposta correta a letra B e um tipo de questão aqui bastante complexo em termos de leitura, compreensão e análise.